uns com os outros. Nós estamos no meio de uma série que nós chamamos de Family Flix, segunda temporada. E por que nós demos esse nome, né? Ela é uma paródia ou uma metáfora ou uma brincadeira com o nome Netflix, que é um dos maiores portais de filmes, né, e de séries. E por que nós fizemos essa associação? Porque, assim como um filme, ele é cheio de... o enredo de um filme é repleto de momentos de alegria, momentos de luta, momentos tensos, momentos de vitória, momentos de sofrimento, tal qual o roteiro de um filme. A nossa vida familiar, o processo de educação de filhos, né? Eu até ouvi uma coisa semana passada que eu achei interessante. Ele falava assim, educar um filho é como um jogo de videogame. Quando você está acostumando, ele passa para outra fase. E a outra fase é sempre mais difícil do que a fase anterior, né? Então, quando você pensa que você já está bom naquela fase, ele passa para outra e você tem que reaprender tudo de novo naquela nova fase. E quando nós falamos de família, gente, eu quero frisar novamente aquilo que eu já falei desde o início. Nós temos pessoas aqui em diferentes espectros de família, né? Nós temos pessoas aqui que viveram relacionamentos quebrados, nós temos aqui mulheres cujos maridos abandonaram, ou homens cujas esposas abandonaram, nós temos filhos que foram criados sozinhos, criados com um avô, com uma avó, com uma tia, nós temos solteiros, nós temos filhos adotivos, nós temos pais adotivos, nós temos um espectro e uma gama muito grande, nós temos viúvos, nós temos separados, pessoas que passaram por intempéries, e às vezes quando a gente vai falando desse tema, muitas vezes a gente fala, puxa vida, pastor, mas isso dói, isso me machuca, porque minha família não é essa família, né? Que eu gostaria que fosse. E a gente precisa entender que Deus, Ele opera na nossa vida, Ele vai trabalhando em nossa vida. E ali onde a gente entende e imagina que há um ponto final, Deus está colocando uma vírgula e escrevendo uma nova história em nós e através de nós. Então, tudo isso que você tem ouvido, que ouviu nas semanas passadas, são um ensinamento para você. Você que está aqui é solteiro, nós falamos semana passada sobre alguns princípios fundamentais na educação de filhos, e você está tendo a oportunidade de aprender antes mesmo de ter filhos. Você que já tem os filhos criados e fala, pastor, eu não tenho mais como aplicar isso, você pode aplicar isso na vida dos teus netos, na vida dos teus sobrinhos. Você que está aqui é um jovem, você pode ser um instrumento de bênção na vida dos teus irmãos. Enfim, amados, tudo aquilo que a palavra nos dá são ferramentas para que a gente possa usar na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje eu vou falar sobre relacionamento conjugal, vou falar sobre casamento, e esse princípio serve da mesma forma. Como você que está aqui é solteiro, você pode aprender de antemão sobre princípios que são tão valiosos para quando você se casar, se você se casar, né? E tantas coisas, ferramentas que a palavra de Deus vai nos dar para que a gente possa viver e desfrutar a plenitude daquilo que Ele tem para cada um de nós. Já que nós estamos falando de filme, eu queria passar um vídeo para vocês, queria começar essa palavra passando um vídeo para vocês. Tem vários filmes que são marcantes, mas tem um particularmente, que não é nem um filme, é uma animação, que sempre que eu assisto ela me emociona demais, porque ela reflete a trajetória de um casamento, uma trajetória às vezes não tão linear como a gente gostaria. E eu vou só pedir para você que está nos assistindo online, você não vai conseguir assistir o filme, nós vamos ter que congelar a imagem aí para você, porque nós não podemos passar essa imagem ao vivo no streaming, senão o YouTube corta a nossa transmissão, tá? Então, você que está nos assistindo online,
nós vamos ficar fora do ar, aí vamos congelar a imagem por 3 minutos, 2 minutos e meio, mais ou menos, e aí a gente volta, tá? Então, você que está em casa, nos espere, e você que está aqui presente, eu queria que você pudesse contemplar um pouquinho esse filme, esse desenho, né, uma animação, já é um pouco antiga, mas muitos já assistiram, mas eu sei que a gente pode ainda ser ministrado por elas. Pode soltar aí?
Quantos já tinham assistido esse filme? Já assistiram esse filme? A maioria, né? Eu não sei se você, quando assistiu esse filme, olhou com esse olhar. Se você olhou com a experiência de que a nossa vida, o nosso relacionamento, o casamento é algo tão precioso, gente, tão precioso. É algo criado por Deus, de uma maneira tão especial. E a vida é cheia de intempéries. E a gente precisa aprender a desfrutar desse presente que Deus me deu a cada dia da nossa vida. Quantos casais eu conheço que têm desperdiçado esse grande privilégio, essa grande oportunidade que o casamento nos dá, de convívio, de crescimento, de amadurecimento, e que muitas vezes a gente despreza, e às vezes a gente passa mais tempo brigando, mais tempo discutindo, mais tempo com coisas às vezes tão insignificantes, do que desfrutar desse presente que Deus nos deu. Eu quero te convidar para a gente ir para a palavra de Deus. Já reconectamos aí a transmissão, né? Você que ficou fora aí do que a gente passou um trecho daquele filme Up, tá? Onde mostra um casal e as aventuras e desventuras, né, daquele casal, que representam muitas vezes as aventuras e desventuras da nossa vida. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Eu te peço que tu possas nos iluminar, Senhor, nesta noite, através daquilo que o Senhor nos ensina, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios 5, a partir do versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. É interessante porque o apóstolo Paulo está falando nessa parte do capítulo 5, ele está falando sobre o viver em comunidade. Viver em comunidade. E eu creio que viver em família é um viver em comunidade também. Porque ele está preparando aqui para aquilo que ele vai falar logo em seguida, que ele vai entrar, aí sim, especificamente no relacionamento de marido e mulher. Mas ele fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos. E quantas famílias eu conheço que têm vivido debaixo da insensatez, sem sabedoria, como eu disse, desperdiçando às vezes os melhores momentos que elas teriam. Há um tempo atrás eu estava com um casal e eu falei, puxa vida, vocês eram para estar vivendo o melhor tempo da vida de vocês. E vocês estão em cabo de guerra, lutando cabo de guerra, num dos momentos que era para ser o momento mais tranquilo, o momento mais prazeroso, que os filhos cresceram, você ia poder estar desfrutando. E quanta insensatez muitas vezes está presente nos casamentos, nos relacionamentos. E aí o apóstolo Paulo fala em Efésios 5,16 o seguinte, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vira para quem está do teu lado e fala assim, vira para quem está do teu lado não. Se o teu cônjuge está do teu lado e fala assim, vamos aproveitar cada oportunidade, tá? Vamos aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente precisa desfrutar, desfrutar do relacionamento, da amizade do casamento, desfrutar dos nossos filhos enquanto eles estão com você. Aproveita, desfruta disso, desfruta do teu casamento, desfruta uns dos outros. Agarre ao máximo cada oportunidade. Não sejam, como diz o versículo 17, insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para a vida dos meus filhos. E procure discernir qual é a vontade do Senhor, não qual é a tua vontade, mas qual é a vontade do Senhor.
Ainda essa semana, alguns tempos atrás, eu estava refletindo um pouco nisso, né? Nós vivemos uma geração onde a gente quer que os nossos filhos, eu falei isso um pouquinho semana passada, sejam bem-sucedidos, prósperos, empresários, executivos, tal. E às vezes a gente está enchendo eles de tantas coisas, de tantas atividades, e nós estamos desperdiçando o melhor que nós podíamos ter para ter um relacionamento com eles. Como eu disse ontem, quando eu vi aquele evento de pais, eu achei maravilhoso. O que eu lamentei foi que tinha muitos pais que poderiam estar ali que não estiveram. E aí o versículo vai dizer o seguinte: não se embriaguem, versículo 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E olha que interessante que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dando o pressuposto básico para tudo que ele vai falar dali por diante com relação ao casamento, com relação à família. Ele falou assim, deixa de lado o vinho, deixa de lado a libertinagem, deixa de lado as coisas deste mundo, mas encha-se pelo Espírito, encha-se do Espírito Santo de Deus. Sabe, amados, sabe o que é que você precisa mais procurar se encher na tua vida? É se encher da presença do Espírito dentro de você. É você ter comunhão com o Espírito Santo. Amados, viver uma vida matrimonial não é um processo fácil. Não é um processo que vai requerer aprendizagem. Vocês são duas pessoas, né? Nós somos duas pessoas diferentes, criadas em famílias diferentes, com características diferentes, personalidades diferentes, que de repente se unem e vão conviver juntos debaixo de um mesmo teto. E para isso a gente precisa da graça, do favor do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar isso como um pressuposto para aquilo que ele vai fazer dali em diante. Eu falei no começo dessa série, eu volto a dizer, amados, eu já tive outras séries que a gente deu dicas de casamento, dicas disso, daquilo, do que fazer, do que não fazer, mas eu não quero nesta série trabalhar sobre dicas pontuais do que fazer e do que não fazer. Eu quero trabalhar em cima de princípios bíblicos. Se nós somos crentes, se nós somos cristãos, se nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, se um dia você foi alcançado pelo Evangelho, você precisa entender a mensagem do Evangelho para você dentro do casamento e da tua família. A gente não pode viver uma dicotomia, a gente não pode viver separado uma vida cristã e a vida dentro do casamento de forma diferentes. A gente precisa aprender a sermos cheios do Espírito Santo na nossa vida e no nosso relacionamento. Sabe por quê, amados? A gente entra dentro de um casamento e quase não todos nós entramos muitas vezes de uma forma egoísta no casamento. A gente entra no casamento porque a gente quer que aquela pessoa com quem nós nos casamos nos torne felizes. É esse a motivação principal. E aí quando ela frustra a nossa expectativa que nós tínhamos, nós queremos romper o contrato, porque você estabelece um contrato de reciprocidade. Eu vou te dar algo, se você puder me dar algo em volta, e quando você não me dá algo de volta, eu rompo o contrato. Mas casamento não é um contrato, casamento é uma aliança. Vira para quem está ao teu lado e fala, casamento é uma aliança. E a aliança não é baseada em cláusulas do que eu dou de reciprocidade, o que eu dou e você me dá. Sabe por quê? Porque o teu cônjuge nunca vai te dar a plenitude daquilo que só Deus, através do Espírito Santo, pode dar para a tua vida. Lembre-se disso, nenhum marido, nenhuma esposa, nenhum filho vai te dar aquilo que só o Espírito Santo pode preencher na tua vida. Enquanto você colocar expectativas nessas coisas, você vai se frustrar. Por isso que tantos casamentos acabam logo no começo. Eu estava lendo uma estatística que eu achei muito interessante, muito chocante. Diz que 2/3 dos casamentos infelizes
quando a pessoa tem um casamento infeliz durante os 5 primeiros anos de casado. O casamento não está certo, não era aquilo que você imaginava, começa as brigas, os desentendimentos e tal. Ele diz que 2/3 daqueles que conseguem aguentar, superar e aprender ao longo desses 5 anos, eles vão se tornar casais que vão desenvolver um casamento feliz. E aí, quando eu li essa estatística, eu lembrei do que Paulo escreve em Gálatas: não vos canseis de fazer o bem, porque no seu tempo certo você colherá. Mas hoje em dia ninguém tem paciência. Tem gente que casa 3 meses depois e fala: não era isso que eu queria. Ela nem tentou, ela nem investiu, ela nem se deu. Não deu. A pessoa com quem eu casei não era o que eu queria. Eu quero te dizer uma coisa, gente. Nunca nenhum cônjuge vai ser aquilo que você queria. Nós casamos com pessoas imperfeitas. E você precisa lembrar que você também é uma pessoa imperfeita. Ou não, queridinho, queridinha. Você acha que você é o bonzinho da história, a bonzinha da história. Você é imperfeito. Quem está dizendo isso? A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que eu e você herdamos o pecado original, nós fomos gerados após a queda. Gente, a gente precisa diariamente do Espírito Santo de Deus para trabalhar em nós, para trabalhar na nossa vida, para trabalhar na nossa motivação. Porque nós somos pessoas imperfeitas. E aí, como é que você pode juntar 2 coisas imperfeitas e achar que o resultado da união de 2 coisas imperfeitas vai sair uma coisa perfeita? Não tem lógica, não dá. Se não for a obra do Espírito Santo trabalhando em nós. Eu me lembro que quando eu casei, eu ia no mercado com a Sônia, acho que eu já disse isso uma vez, mas eu ficava assim, ela pegava coisa e eu começava: para que você vai pegar isso? Mas aí ela falava: para que você vai pegar isso? Não precisa disso. E aí eu ficava lá gerenciando as compras. Sabe, coisa imatura, de início de casamento, que eu quero definir o que ela vai comprar para a nossa casa. Hoje eu nem sei o que ela compra lá e eu só ajudo a carregar as compras, que ela me liga, que nem fez ontem: amor, desce aqui na garagem que eu estou com as compras aqui. Mas sabe, amados, a gente precisa entender que é só uma obra do Espírito Santo na nossa vida, para a gente poder começar a enxergar o próximo, o nosso cônjuge, com os olhos de graça e da misericórdia que só o Espírito Santo é capaz de nos dar. A gente acaba exigindo demais de alguém que não tem tudo que a gente precisa para nossa satisfação. E aí a gente ou entende que nós entramos no casamento como uma proposta de poder abençoar, de poder ser instrumento de bênção na vida do outro. Ou então a gente vai viver esse eterno ringue nos nossos relacionamentos. E aí ele diz no versículo 19: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É interessante, porque às vezes o que você menos vê nas casas são pessoas cantando com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, né? Você ouve discussões, brigas, gritaria, etc., mas o Espírito Santo está longe dessas relações, longe dessas famílias. E a gente se diz crente. Mas a nossa boca não condiz com a obra do Espírito, porque nós não estamos cheios do Espírito, nós estamos cheios de outras coisas, nós estamos cheios de egoísmo, nós estamos cheios de ressentimento, de amargura, e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Efésios 5:20 diz assim: dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças, a gratidão no nosso relacionamento. Eu falava hoje pela manhã, e é interessante porque
A gente aprendeu há muitos anos atrás, né, e a gente ensina isso, inclusive no curso de 2 em 1, para quem já fez, sobre as 5 linguagens do amor. Você não sei quantos já leram sobre as 5 linguagens do amor. Um pastor estudioso dos Estados Unidos definiu que o ser humano, o casal, normalmente tem 5 linguagens pelas quais nós nos sentimos amados. Uma é tempo de qualidade, a outra é presente, palavras de afirmação, toque físico e atos de serviço, né? São 5 áreas em quem eu preciso identificar o que a outra pessoa com quem eu me relaciono tem de necessidade e procurar suprir a necessidade dela de acordo com um desses 5 ou 2 daqueles 5 atos. Mas é interessante, porque quando a gente vai para a Bíblia, nós vamos ver que o casamento é uma relação entre um homem e uma mulher. Ele é uma pré-figura do relacionamento de Cristo com a igreja. E quando a gente olha para isso, a gente vê o relacionamento de um homem e de uma mulher, você começa a pensar o seguinte: eu tô chateada com meu marido porque ele sabe que a minha linguagem de amor é presente, ele não me deu presente. E aí eu fico de bico porque ele não me deu presente, porque ele esqueceu. Não é porque ele não ama, não é porque ele... mas porque ele esqueceu. E aí a gente fica de bico. E aí eu fico imaginando se Deus olhasse para nós, e quando Ele olha para nós, as expectativas que Ele tem de ser amado, se nós satisfazemos as necessidades ou aquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos para demonstrar o nosso amor por Ele. Será que a gente faz isso? Será que a gente demonstra o nosso amor pelo Senhor da forma como o Senhor espera? Não! Mas mesmo assim Ele continua nos amando. Vocês estão entendendo? A relação não é uma relação de utilitarista, e eu não estou dizendo com isso que a gente não deve se esforçar para entender a linguagem, para tentar suprir a linguagem de amor do outro, não é isso. É que eu estou dizendo que o casamento não pode ser baseado nisso. O casamento é algo muito maior, é uma aliança muito maior. E aí quando nós vamos para Efésios capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer assim: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. O que é sujeitar-se uns aos outros? É você se colocar como alguém que está cooperando com o outro, alguém que está ajudando o outro. Sujeitem-se uns aos outros. É interessante porque o próximo versículo vai falar sobre a mulher se sujeitar ao seu marido, mas antes dele falar da mulher se sujeitar ao seu marido, ele começa falando de nós nos sujeitarmos o quem? Uns aos outros. Nós vivemos um relacionamento conjugal onde nós queremos cooperar um com o outro. Marido quer cooperar para que a sua esposa seja uma mulher cada vez mais parecida com Jesus. A mulher quer cooperar para que o marido possa ser um homem cada vez mais parecido com Jesus. E aí quando vai para o versículo 22, ele fala assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Ou seja, coloque-se debaixo do governo, da direção do seu marido como ao Senhor. E aí é uma coisa interessante. A gente no meio evangélico, meio cristão, principalmente no meio evangélico, vou dizer, a quantidade de pessoas que faz desse versículo um instrumento para subjugar, para oprimir, para abusar da esposa. Quantos homens têm usado isso? Nós tínhamos uma irmã na igreja que trabalhava numa instituição do governo de proteção à violência doméstica,
E ela falou para nós uma vez, ela falou, pastor, é impressionante, 47% das mulheres que chegam aqui são de lares evangélicas, para dar denúncia de abuso, de violência física, porque a visão que se tem é uma compreensão errada da palavra de Deus, onde diz assim, mulher, você tem que ser submissa a mim, você tem que se sujeitar a mim, sou eu que mando aqui. E torna essa relação uma relação de abuso. Mas o que é a palavra de Deus, quando a gente vai para a palavra de Deus, a relação que Deus planejou para o casamento não é uma relação onde um abusa do outro, onde um controla o outro, onde um manipula o outro, mas é onde os dois estão sob a mesma missão. E aí no versículo 29 ele vai falar, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Próximo versículo. Vamos lá, gente. Versículo 24. Pois o marido é o cabeça da mulher, versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres em tudo estejam sujeitas aos seus maridos. Mas olha, se Paulo parasse por aqui, talvez ele pudesse até dar uma margem a alguma interpretação diferente. Mas olha o que ele fala no versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se a missão da mulher é se sujeitar ao seu esposo, a missão do homem é qual? Amar sua mulher, como Cristo amou a igreja. Tem marido que quer a primeira parte do versículo. Quer que a mulher se submeta a ele. Mas ele não move uma palha para ele ser cada vez mais parecido com Jesus. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo serviu a igreja. A gente vê muitos relacionamentos, marido e mulher, onde o marido quer ser servido. E o padrão que Paulo vai nos colocar aqui, ele fala assim, marido, ame a sua esposa. E é interessante porque ao homem ele pede para amar a sua esposa. E a mulher ele pede para se sujeitar. Sabe por quê? Porque a mulher ama com facilidade aquele que é exemplo, aquele que é referência. A mulher não tem dificuldade em amar, mas o marido tem dificuldade de se tornar como Cristo, aquele que se entregou por ela, para santificá-la. O que Cristo fez? Ele amou a igreja, entregou a vida dela para santificá-la, para purificá-la pela água da palavra, mediante a palavra. Pastora Sônia, quando eu estava ministrando de manhã, falou assim, é para deixar a mulher mais bonita. Se tua mulher está mais bonita depois que você casou, você tem feito um bom trabalho. Agora, se tua mulher está com cara de acabada, depois que casou, talvez você não esteja cuidando dela o quanto precisava. Porque ele diz, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para, nessa união de Cristo com a igreja, ele veio para lapidar a igreja, para que a igreja se torne a noiva linda, adornada. Eu falava hoje pela manhã, tem homens que querem fazer das suas esposas prostitutas. Pessoas dentro da igreja, estou falando que é para chocar mesmo. Pessoas dentro da igreja, que ao invés de ser um instrumento para a santificação das suas esposas, querem torná-las como prostitutas. O relacionamento que Deus planejou, o relacionamento bíblico entre um homem e uma mulher, a referência que nós temos que buscar, não é a referência de casamento que a gente tem que buscar, não é a referência do teu, sei lá, do teu tio, do teu avô, de algum casal que você conhece, de um líder, de um pastor. Você fala, nossa, aquele casal é referência. Por mais
bom que seja essa referência, ela vai ter falhas. A referência de casamento que nós precisamos ter é a relação de Cristo com a sua igreja. Jesus deu tudo, Jesus deu a vida dele por amor à igreja. Ele fez de tudo por alguém que nem dava reciprocidade. A Bíblia diz que ele decidiu amar a igreja primeiro, antes que a igreja o amasse. Esse é o manifesto, essa é a ação de Cristo que ele nos ensina. Da mesma forma, maridos, vocês devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo, porque quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. E também Cristo faz isso com a igreja, pois nós somos membros do seu corpo. Eu estava ouvindo aqui uma música que estava tocando no louvor, né? A última música que tocou no louvor. Por sinal, o pessoal do louvor já podia ir subindo, que eu quero caminhar para terminar no horário. A última música que nós cantamos diz assim: nós somos um só corpo e um só coração, uma só expectativa e a mesma canção. Quando eu ouvi esse cântico, é um cântico que fala de nós como comunidade de fé, como corpo de Cristo. Mas ela podia muito bem ser aplicada para nós como casal, como família. Nós somos um só corpo. Nós somos um só coração. Uma só expectativa. E nós temos em nós a mesma canção. Volta lá para o texto que a gente estava lendo de Efésios. Somos membros do seu corpo, e por esta razão o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá a uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Paulo está lembrando de Gênesis capítulo 2, do mandato do Senhor sobre a vida do primeiro casal que ele faz. Deixem pai e mãe. É interessante porque Adão e Eva não tinham nem pai nem mãe, mas ele estava ensinando um princípio ali. Não fazia nem muito sentido para Adão e Eva, mas ele estava ensinando um princípio. De você, quando você entra num casamento, você está começando uma nova relação. Nós vimos o desenho do Up ali, eles no meio de uma cerimônia, deixando as suas casas e começando uma nova família, um novo propósito, uma nova missão juntos. Tem homem que não consegue deixar seus pais, e quando eu digo deixar, é deixar emocionalmente, dependência emocional. Tem mulheres que não conseguem deixar seus pais. E semana passada eu falei sobre honrar, e a gente não pode confundir honra com dependência, porque casamento é uma nova união. Você tem que deixar pai, você tem que deixar mãe, você tem que se tornar os dois uma só carne, um só coração e um só propósito. Foi isso que Jesus fez quando ele se esvazia de toda a sua glória e decide habitar entre nós. E a Bíblia diz que o véu foi rasgado e ele nos uniu em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala assim: este é um mistério profundo. Versículo 32: eu refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a você mesmo, e mulher, trate o seu marido com todo o respeito. Tem homens que não se dão ao respeito, e eles exigem respeito, mas eles não se dão ao respeito. Mulheres também. Mulheres que querem ser respeitadas, mas não se dão ao respeito. A palavra de Deus é muito clara. O casamento é essa união
como a união de Cristo com a igreja. Nós estamos aqui, amados, nós somos ainda imperfeitos. Deus está trabalhando na minha vida, na tua vida, eu sempre digo isso. A igreja não é um lugar perfeito, porque a igreja é um local feito de pessoas imperfeitas. Mas Deus está trabalhando na nossa vida. Está trabalhando ou não está? Você acha que hoje você é mais parecido com Jesus do que você era há um ano atrás? Obrigado, Senhor. Talvez você ainda não esteja lá onde você gostaria. Você fala, pastor, falta tanto ainda. Mas Deus já fez, o Espírito Santo já fez tanta coisa na minha vida. Sabe, amados, casamento é isso. Casamento é um trabalhar de Deus constante. Tem um pastor que ele dizia que de tempos em tempos, assim como eu falei que os filhos vão mudando de estações, de fases, e a nova fase você tem que começar de novo. O nosso cônjuge é assim também. A gente casa com uma pessoa que vai constantemente mudando, e a gente precisa da obra do Espírito Santo para entender essa nova fase, para continuar amando, para continuar o nosso pacto de aliança. Ah, pastor, eu deixei de amar, o amor foi embora. O amor só vai embora se o Senhor for embora, se o Espírito Santo for embora da tua vida. Porque enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na tua vida, não vai faltar amor, não vai faltar óleo para a chama do amor no teu coração. O que acontece na maioria das vezes não é que o amor foi embora, é que o Espírito Santo de Deus se apartou de você. Você começou a alimentar mais a tua carne do que o teu espírito. E aí parece que o amor foi embora, porque é o Espírito que insufla o amor dentro do nosso coração. Sabe, amados, ser cristão é a gente poder aprender que a palavra de Deus nos diz. Viver um casamento cristão não é viver debaixo de emoções, de sentimentos, mas é viver debaixo da obediência do Senhor. Jesus, quando ele vai para a cruz, ele ora para o Pai e fala assim: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas eu não quero fazer a minha vontade. Jesus deu tudo. Jesus deu a vida, Jesus deu o tempo. A gente precisa aprender a viver um casamento onde a gente possa manifestar Deus, um na vida do outro, o Espírito Santo um na vida do outro, e nós dois juntos possamos testemunhar e manifestar a glória de Deus para aqueles que estão fora. Casamento não é para o prazer individual, mas o casamento é para que duas pessoas se juntem para manifestar a glória de Deus através das suas vidas. O prazer vai vir como consequência disso. Tem um pastor que diz uma frase que é muito pesada, mas muito real. Ele fala que o casamento é aquilo mais próximo que você pode, a experiência mais próxima que você pode ter do céu, ou pode ser a experiência mais próxima que você pode ter do inferno. Tem casamentos que são um inferno, e tem casamentos que você está podendo viver aqui na terra, um prenúncio pequeno daquilo que você vai viver na eternidade toda no céu. Eu quero que o meu casamento seja um prenúncio daquilo que eu vou viver no céu. Eu quero que o meu casamento, eu faço 35 anos agora, mês que vem, de casado. Tem muita coisa que eu preciso ainda melhorar como marido, como esposo, mas eu prossigo para o alvo, como o apóstolo Paulo diz, para poder ser um testemunha, ser uma testemunha viva para a igreja, para a vida das minhas filhas, para a sociedade, que a gente possa manifestar a glória de Deus aonde a gente estiver, enquanto há tempo, porque
porque a vida é fugaz. A Bíblia diz que a vida é como uma neblina, a hora está aqui, de repente ela dissipa e vai embora. Que a gente possa desfrutar dos momentos preciosos que Deus nos deu, com a pessoa que Deus colocou na tua vida. Vamos ficar em pé. Se você está com o teu cônjuge aí, eu queria que você desse as duas mãos para ele, se você pudesse olhar uns nos olhos do outro. Se você é solteiro ou solteira, está aqui, eu queria que você orasse pelo teu cônjuge que Deus vai te dar. Se você está aqui, você já teve uma experiência de casamento que não foi boa, que você possa pedir, fala: Senhor, ressignifica esse momento, ressignifica. Eu queria que a gente cantasse esse cântico, queria que a gente cantasse essa primeira parte. Nós somos um só corpo, somos um só corpo, uma só carne. Reforça isso com o teu cônjuge. Uma só expectativa e a mesma canção. Homens e anjos declaram, céus e terras se unirão, juntos em uma só voz. Olha para o teu cônjuge e pede para ele: me torna mais santo. Me ajuda a ser mais parecido com Jesus. Me ajuda a ser mais parecido com Jesus. Perdoa as minhas imperfeições e me ajuda a ser mais parecido com Jesus. Nós somos um só corpo, um só coração, uma só expectativa. Uma só expectativa. A mesma canção. De contemplar a glória do Senhor juntos. Céus e terras se unirão, juntos em uma só voz, cantando: Senhor, torna-nos mais parecidos contigo, Senhor. Aproveita e perdoa teu cônjuge. Perdoa por palavras, por atitudes. Aproveita esse momento. Uou! Santo, aos jovens presentes, Senhor, abençoa com casamentos abençoados. Casamentos que hão de manifestar a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso. quando tu estás aqui, fala isso. Tudo se declara transforma. Isso sobre o teu casamento. Quando tu estás aqui, estás aqui, declara isso tudo se sobre o teu casamento. Quando o Senhor está, tudo é transformado. Então convida Jesus e enche esse lugar. Convida Jesus, fala: enche, Senhor. E então esse lugar. Quando tu estás aqui, só um instrumento. Fala isso pro teu cônjuge. Quando o Senhor está aqui,
no nosso meio. Tudo é transformado. Tu estás aqui. Há perdão, há restauração, há conserto, há companheirismo, há cumplicidade. Estás aqui. E enche esse lugar. Declara isso, então vem. Fala, enche a nossa casa. E enche esse lugar. Enche o nosso relacionamento, Espírito Santo. Enche. E então vem. E enche. Enche o nosso casamento. Enche a nossa casa, enche a nossa vida, a vida dos nossos filhos, Senhor. Enche, enche, enche. E enche esse lugar. Enche o vazio das nossas vidas. E então vem. Toda expectativa E enche esse lugar. que o teu cônjuge não pode suprir, deixa o Espírito Santo encher. E enche esse lugar. Santo, Santo. Eu queria que você fizesse dessa oração, dessa cântico a tua oração, para tua casa e para tua família, para o teu casamento. O que nós precisamos não são de dicas de 10 coisas que eu devo fazer. O que a gente precisa é do Espírito Santo transbordando no nosso coração, na nossa vida. Porque se o Espírito Santo estiver transbordando, você vai saber como ser uma esposa que é instrumento de bênção na vida do teu marido. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai saber como ser um esposo segundo o coração de Deus na vida da tua esposa. Você que é jovem, que está aqui, clama por isso, fala: Espírito Santo, vem sobre a minha casa, sobre a vida dos meus pais, sobre a minha vida. Vem transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Pai, eu oro em nome de Jesus, transforma tudo aquilo que precisa ser transformado nos relacionamentos, quer seja entre marido e mulher, quer seja entre pais e filhos, quer seja entre irmãos, quer seja entre filhos e pais. Senhor, vem e transforma, entra Espírito Santo de Deus, faz a tua obra. Se você tem alguma dificuldade, a palavra de Deus diz: peça ao Senhor que Ele vai te ensinar. Peça. Se você tem alguma dificuldade, às vezes, de compreender o teu cônjuge, ou de ser esse homem, ser essa mulher segundo o coração de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus. Nenhum livro vai te dar isso. É a ação do Espírito Santo. É o joelho dobrado. Fala: Senhor, eu quero ser um melhor marido, eu quero ser uma melhor esposa, eu quero refletir a união de Cristo com a igreja através da vida do meu relacionamento com o meu cônjuge, em nome de Jesus. Que a gente espelhe isso em nome de Jesus através das nossas vidas. O Deus Emanuel, Jesus, o
Deus Emanuel, Deus conosco, Ele está em nós para fazer essa obra transformadora, para preencher o vazio que o teu cônjuge não vai conseguir preencher, porque esse vazio só pode ser preenchido através da presença do Senhor na tua vida e no teu coração. E quando você experimentar isso, você vai ver que a tua exigência vai diminuir e o teu amor vai aumentar. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você, a tua casa e a tua família. Deus abençoe e vão na paz do Senhor. Amém. Nós somos um só corpo, um só coração, uma só expectativa e a mesma canção. Homens e anjos declaram, céus e terra se unirão.